Boa tarde, começando mais uma edição dos Donos da Bola. Hoje o programa tá muito bom, viu? Vamos falar dos possíveis reforços de Atlético e Cruzeiro e fazer a retrospectiva do ano do time do povo, com Dimar Oliveira, Eduardo Panzi e ele, Diogo Ramalho, claro, a Kika Branco também, lendo todos os recados, @os Donos da Bola MG. Continue opinando quem você quer que fica, quem você quer que sai do seu time aqui em Minas Gerais. Vamos começar falando da Araújo, que tem sempre o preço mais baixo que você imagina. Araújo sempre tem. Comprove. Para dor e febre, paracetamol, 750 miligramas, 20 comprimidos, Neoquímica, R$ 4,99. Eu tomei hoje, mas eu paguei mais caro porque eu não fui na Araújo. Dor febril, só R$ 1,99. Eu vou repetir, R$ 1,99. É para não ter dor de cabeça nem na hora de comprar. Eu gostei, acho que foi o Eduardo Panzi que escreveu isso. E por falar em dor, tem também o ibuprofeno, gotas 20 ml, Neoquímica, por R$ 6,99. Ibuprofeno por R$ 6,99, só na Araújo, né? Claro. E tá com gases? Eu não olhei para o pisco e lá tô. Tá com gases? Sem problema. Simiticona, gotas Neoquímica, R$ 3,99. É muito barato, gente, R$ 3,99. Sua pressão tá alta, nosso preço tá baixo. Olha, Atenolol, biosintética, 25 miligramas, 30 comprimidos, R$ 1,99. Eu falei direito, eu não errei. R$ 1,99. Outro para pressão é o Losartana Eurofarma, 50 miligramas, 30 comprimidos, R$ 4,99. O padrão Araújo é para você, viu, Pisquila? Para os seus pais, para os seus amigos, para todo mundo. Tem tudo na Araújo, eu sempre vou. E rápido intervalo, a gente já volta, viu, Rodrigo Genta? Os Donos da Bola. Oferecimento Skin, gostosa e refrescante, do jeito que o povo gosta. E Loteria Mineira, a sorte joga no seu time. Bem que a Skin poderia lançar sua embalagem nova numa mesa de bar como esta. Mas a gente sabe que a mesa, do jeito que o povo gosta, nem sempre é assim, né? Garçom. Bati! Vamos pra festa, rapaz. Acorda pra vida. Skin, gostosa, tá de cara nova e tá na mesa. É do jeito que o povo gosta. Beba com moderação. Pode ser para fazer as compras, para quitar uma prestação ou pagar as contas. Seja qual for a situação, o empréstimo pessoal da casa é a melhor solução. Com ele, você tem dinheiro na mão e na hora. E pagamento facilitado no cheque ou carnê. Com prestações que cabem no seu bolso. Conheça ainda nosso crédito confiança para negativados. Conte com o empréstimo pessoal da Casa. Da Casa Financeira. Mais crédito, mais confiança. Antes de começar a sua obra, dê uma olhada nestes números. Mais de 500 mil equipamentos para locação. 10 mil contratos em andamento. 120 mil contratos nos últimos 12 meses. Mais de 1 milhão de contratos atendidos em 30 anos de qualidade reconhecida pelos clientes. E 28 filiais por todo o Brasil. Loquiguel, toda a estrutura para a sua obra a um número de você. 3462-9877. Planejar é a melhor receita para o futuro dessa criançada. É assim que o governo federal com os governos estaduais e municipais trabalham para cumprir as 20 metas do Plano Nacional de Educação. A primeira é 100% das crianças de 4 a 5 anos na escola até 2016. Já estamos quase lá. Conheça o PNE e participe. Se você tem Bolsa Família, a frequência escolar é fundamental para manter o benefício. Uma pátria educadora se faz com toda criança na escola. Ventana Turismo. O melhor clube de férias do Brasil. Aproveite as férias de janeiro. Pacote 7 diárias até 4 pessoas com café da manhã. Apenas R$ 925. E não para por aí. No Hotel Fazenda com toda a infraestrutura. Diária a partir de R$ 240 em até 10 vezes no cartão de crédito sem juros. Ligue agora na Central de Reserva e consulte nossas promoções. 30715757. Não deixe para a última hora. Ligue 30715757. Ventana Turismo. Muito bem.
bem, de volta, mais um recado da Implantar. Doutor Dilson Pockel está por aqui. Está valendo, doutor, na internet, mais de 10% da população usam dentaduras móveis. O que a Implantar tem para oferecer para esse pessoal que está ligado aqui no programa? Bem, primeiramente, Everton, eu gostaria de deixar claro para o telespectador, porque às vezes ele não usa, mas tem um pai, uma mãe que usa. A dentadura móvel é um limitante muito grande na vida de uma pessoa. Primeiro, porque ela tem 5% da capacidade mastigatória restabelecida com esse tipo de prótese. Ou seja, não consegue comer, não consegue falar. E eu conheço inúmeros pacientes que já deixaram de ir a casamentos, ceias de Natal, festas, eventos, porque tem que tirar a prótese para comer. Já pensou ter que tirar a prótese para comer? Então, na Implantar, você pode levar seu pai, levar sua mãe, ou ir você mesmo, colocar 5 implantes, como você pode ver aqui nesse macro modelo, e em 2 semanas ter a sua prótese parafusada nesses implantes. E o mais bacana é que você pode fazer essa cirurgia dormindo e sem dor. Com acompanhamento de um especialista. Vem para Implantar 2517-5000. Grande Everton Guimarães, que está voltando essa semana ainda para BH, para os nossos donos da bola. E o Atlético pode anunciar em breve o primeiro reforço para 2016. Trata-se, claro, do meia Juan Cáceres, ou Casares, de 23 anos, com passagem pela base do Independiente del Valle. Casares ainda atuou pelo Barcelona de Guayaquil, River Plate, ambos na categoria de base, e agora no time principal do Banfield. Além do equatoriano Juan Casares, do Banfield, o clube mantém conversas com o empresário de Martín Benítez, meia do Independiente, um dos principais jogadores da equipe, com 21 anos. Benítez tem contrato com o Independiente até 2017, não possui multa rescisória. Fato que chamou a atenção da diretoria do Atlético. Pode rolar o famoso negócio de ocasião. Eu quero começar com o Eduardo Panzi, viu, Rodrigo Genta? Porque há algumas semanas eu perguntei para ele, com a chegada de um técnico gringo, o Atlético já tem alguns estrangeiros, será que vai ser formada uma confraria sul-americana? Ele, não. Isso não vai acontecer no Atlético. No Atlético, não. E aí, Panzi, só se fala em gringo no Atlético, nenhum reforço nacional. Abraço, Cadu, telespectador. Acho que independentemente do treinador que estivesse à frente do Atlético, o Atlético ia voltar o canhão dele para a América do Sul. Porque contratar aqui no Brasil está muito difícil, muito caro, os clubes... no exterior está fácil porque o dólar está bom, né? Não, mas é porque o futebol brasileiro paga melhor do que o futebol argentino, por exemplo, o futebol uruguaio, equatoriano. O salário é muito melhor. Os jogadores custam caro, do mesmo jeito que custariam aqui no Brasil, mas o salário é mais baixo. E alguns jogadores, os mais novos principalmente, têm os valores estipulados mais baixos. É o caso, seria o caso do Juan Casares, porque está um imbróglio danado. O presidente do Banfield diz que o time já fez a opção de compra, já está com o contrato de opção de compra na AFA, na Associação de Futebol da Argentina. O presidente do Independiente del Valle disse que não foi feita a opção de compra, que o Atlético teria a preferência para comprar. O Eduardo Maluf, pelo Atlético, diz que não toca no assunto. O Atlético não vai falar a respeito, não vai falar uma vírgula a respeito do caso para não se prejudicar, para não prejudicar o possível negócio. Então fica esse ponto de interrogação, se o Atlético vai trazer o jogador, se foi atrás, se não foi. Que foi atrás, eu acho que foi. Mas fica essa briga do time do equatoriano com o time argentino. Agora, se você me perguntar o que eu acho do jogo... Você que é o rei das pronúncias, é Cáceres, Casares, como você chamaria? Eu chamaria ele de Juan. Juan, é muito mais fácil, né? Esse negócio de nome composto, é Juan, Juanito, com o apelido dele. Mas, Cadu, se me perguntar o que eu acho do jogador, eu vou ser sincero, eu não lembro dele jogando, não lembro de ter me chamado, nada, né? Não lembro de ter me chamado a atenção, então não posso emitir nenhuma opinião a respeito do jogador. Sei que ele é um jogador de seleção no Equador, que a seleção equatoriana vai bem, que ele é um jogador muito importante no Banfield, é um dos melhores jogadores do time, mas uma coisa é você estar adaptado lá na Argentina, jogar no Banfield, que é um time médio, e sair para outro país, para um futebol brasileiro, numa equipe grande, jogar uma Copa Libertadores. Então, eu não posso aqui ser leviano e falar, já vi jogar, acompanho desde a base, acompanhei muitos jogos do Banfield, não fiz nada disso, gente, não conheço o jogador. Se o Atlético está indo atrás é porque deve ter acompanhado. Você sabe que às vezes mostra um golaço assim, na verdade o cara só deu o toque de lado. O passe foi dele. Hoje eu dei, você acha que o cara é bom? Hoje eu dei um exemplo na Band News, quando a gente falava sobre futebol. Se você pegar os vídeos do Neto Berola no YouTube, você vai ficar encantado, né? Com os gols do Neto Berola, a velocidade, os dribles, mas quando você assustar não joga nada. Mas não estou comparando com o Juan Casares, não. Simplesmente eu não posso emitir opinião porque eu ainda não vi jogar. Mas confio no Atlético, no que está indo buscar. A mesma coisa como a gente falou do Douglas Coutinho ontem no Cruzeiro, vi muito pouco,
Mas o Cruzeiro deve ter acompanhado muito mais. O Douglas Coutinho eu já acompanhei. Não estou dizendo que é melhor. Pode ser até inferior. Mas a gente conhece mais. A gente acompanhou, principalmente em 2014. Ele jogou muito pelo Atlético Paranaense, a gente consegue falar um pouco do jogador. Do Juan, no meu caso, eu não consigo falar muito a respeito. De Mari, no seu caso, você consegue falar alguma coisa dele? Parece o Emerson Rodrigues da Inconfidência. Tem até um outro reforço ali, que eu li na nota, e eu já esqueci o nome dele, que é o outro que foi citado. É o Martim Benítez. Martim Benítez, eu vi alguns jogos dele. Ele é bom jogador. Bom jogador. Lembra, não o jeito de jogar, mas como era o Arrascaeta para o defensor, jogador importante, jovem, estava começando, mas com um enorme potencial. Como o Arrascaeta então vai chegar ano que vem, lá para agosto a gente descobre a posição dele. Desse jeito, mas é um jogador que tem muito potencial, é bom jogador, muito técnico e encaixa muito bem naquilo que o Atlético busca, principalmente pelo lado esquerdo. Esse já dá para falar um pouco mais. Dimara, fala um pouquinho dos dois então. Se você quiser também dar uma dica de pronúncia aí, para a gente não ficar cometendo gafes. Conversando com o pessoal de lá e ouvindo as rádios lá, é Casares, né, que eles chamam o moço. Se é isso mesmo, a gente pergunta para ele a hora que ele chegar, porque parece que está muito perto. Ele vai se o técnico do Banfield já se despediu dele em entrevista para a imprensa local, já disse que ele foi importantíssimo para o clube, deu um tchau para ele, é sinal que ele está vindo mesmo. E a informação que a gente tem é que eles teriam que ter assinado essa opção de compra no dia 11. É por isso que só vazou a partir do dia 11. É o que o Independente alega. E eles não assinaram. Então, existia um período. Por isso que ele estaria voltando e aí sim negociado com o Atlético. E também é por isso que o Atlético está na dele, quietinho, porque a esfera da documentação, parece que essa já está toda legal. O presidente disse até o seguinte, que ele só não vai anunciar porque ainda não está assinado, ou seja, está esperando o retorno dessa transferência, porque se querendo ou não, tem que vir a transferência, não tem como, ele tem que voltar para o time de origem para poder assinar o contrato com o Atlético, então está muito próximo. Eu vou muito mais pela indicação de pensar que o Atlético observou muito esse jogador, porque se a gente pegar as entrevistas, tanto do presidente Daniel Nepomuceno, quanto do Maluf, e até quando da possibilidade da mudança do treinador, antes mesmo da renovação ou não renovação do Levir Coupe, o Atlético já dizia que os reforços estavam encaminhados e que ele já tinha conversado. Então, a impressão que a gente tem é que a observação do Atlético em cima desse jogador foi grande. O Atlético tem vários olheiros que observam o futebol sul-americano, exatamente porque deu certo com o Prato, exatamente porque são situações novas, que eles vêm numa outra condição financeira, para uma vitrine que vai ser a disputa da Libertadores, porque é uma Libertadores e esse tipo de jogador faz muita diferença numa competição como essa, então eu prefiro acreditar nisso tudo, mas de conhecer e dizer assim, nossa, acertaram, vai dar tudo certo, isso não dá para dizer dele, que tem, pelo menos não neste momento. No caso do Benítez, você conhece um pouco mais, porque você conhece a movimentação dele, você sabe que ele vai para lá de campo, você sabe quais as possibilidades que você tem com ele, não é nenhum estrondo de jogador, para você dizer assim, nossa, né? Mas também é um jogador que pode se encaixar num esquema que o Diego Aguirre, até na entrevista dele, quando ele foi perguntado sobre aquela questão de rodízio, que ele falou que não existia isso aqui, e que era um aproveitamento de um desgaste de uma equipe que tinha muitos jogos. O Atlético, se previsto, aí tem mais de 80 jogos para fazer em 2016. Então, são composições que um treinador que utiliza muito mais o banco vai ser importante para ele. Então, eu estou acreditando neste perfil, quando você vê o Atlético falando em tantos jogadores assim. Você falou em esquema, o Aguirre no Internacional sempre adotou o 4-2-3-1, que é o esquema que era adotado pelo Atlético com o Levir Coupe. Tem gente que acha isso uma boa, porque ele já entra com uma filosofia parecida com a adotada no clube atualmente. Tem gente que acha que não é o ideal, porque seria o momento de mudar um pouquinho a forma de jogar. Óbvio, ele não está amarrado a esse esquema. O próprio Aguirre pode mudar, mas só para já começar a pensar o time, qual o estilo que ele gosta. A tendência, a probabilidade que o formato seja o mesmo. No estilo dele, pode adotar um futebol de mais posse, menos contragolpe, mais sólido na defesa, alguma coisa nessa linha. Mas a distribuição dos jogadores, eu acho que tem tudo para ser a mesma. E dentro missão, disso, Cadu, que é organizar o sistema defensivo do Atlético. Mas tem ele bons nomes isso, individuais, a defesa do Atlético individualmente é boa, e ele precisa organizar o sistema defensivo e o Levi não conseguiu. Eu queria perguntar uma coisa diferente para o Ramalho, porque com a Dimara e com o Panzi, a gente já discutiu várias vezes das carências de Atlético, Cruzeiro, quais jogadores devem sair, quais jogadores devem ficar. Você, como não dá o ar da sua graça aqui sempre, ainda não respondeu essa pergunta. Qual que você acha que é a principal carência do Atlético? Porque, bem ou mal, está entrelaçado aí com essa análise dos reforços. Você acha que o Atlético está precisando de volante, de meia, de atacante, de zagueiro, de lateral?
quais seriam suas prioridades? E aproveita e fala um pouquinho também desses nomes que a gente está cogitando no Galo. Boa tarde, Cadu. Um abraço ao pessoal de casa. Eu gosto muito do Dátulo jogando como 10, como armador. O Levi pouco fez isso. Quando fez aquele jogo contra o Flamengo, ele matou a pau, por exemplo, fez golaço e tudo. Mas aí o que você faria com o Giovanni Augusto, por exemplo? Pois é, eu acho que o Atlético precisa de um jogador estilo Guilherme, pensador. Eu acho que o Giovanni Augusto é um bom meio-campo, mas ainda não é esse jogador. Precisa de alguém para complementar ali. De laterais, para mim, está bem servido. O Marcos Rocha não fez uma temporada excepcional, pode mais do que apresentou em 2015, mas o Atlético precisa de 3 peças, eu acho, no máximo. O time está praticamente pronto, é alguma coisa também de ajustar o banco de reservas, que isso ganha um campeonato brasileiro, por exemplo. O Corinthians esse ano fez a campanha que fez porque quem entrava do banco e substituía algum lesionado ou suspenso, o nível não caía, o Atlético caía, era diferente. Então, são coisas mais pontuais. Agora, falando desses 2 jogadores, o Juan eu também não conheço, o Casares, assistindo aí o DVD, que são só lances maravilhosos, dá para ver pelo menos que um dos pontos principais dele é bater na bola, né? Parece que bate muito bem na bola. Agora, o Benítez seria uma boa contratação, não vou falar que seria uma ótima, porque tem que chegar, todo mundo achava que o Arrascaeta seria uma ótima e foi apenas uma boa até o momento. Então, todo mundo achava que todo mundo não, mas quase todo mundo achava que o Cárdenas seria uma boa, não necessariamente uma ótima. Não foi nem um mais ou menos. Mas foi péssimo. Foi péssimo, entendeu? Né? Eu sabia que ia ser péssimo. Por isso que eu falei quase todo mundo. Mas é porque tem jogadores, igual a gente está falando antes, que alguns times... Você sabia que ia ser péssimo, convenhamos, né? Não, eu sabia, você realmente foi contra, eu não tô botando pilha aqui, não. Eu tinha visto jogos do Atlético Nacional, eu vi quase 10 jogos do Atlético Nacional e eu não gostava do Cárdenas. Eu achava ele lento, pouco participativo e eu gostava muito de outro jogador, que é o Cardona. Falava, esse jogador é bom, voluntarioso, até bate muito, mas é um jogador muito mais importante. Isso, claro que no Atlético não aconteceu, porque a diretoria é muito competente, mas você sabe que isso já rolou, né? O cara confunde o nome, ainda mais quando é parecido. Tem gente que brinca que o Corinthians trouxe o Romero errado, por exemplo. Quando surgiu o nome do Cárdenas, eu até brincava, falei, gente, não traga esse jogador, tenta segurar o Guilherme, na época eu falei, tenta segurar o Guilherme, que é muito mais jogador que ele, faz um esforço para ficar com o Tardelli, que ainda não tinha saído, que é o principal jogador do Atlético. Claro que o Tardelli não ia ficar por causa do salário astronômico, mas eu lembro que eu comparei ao Guilherme e falei, gente, tenta ficar com o Guilherme, recuperar o Guilherme, porque ele é muito mais jogador que o Cárdenas. Não traz que é fria. Acabou trazendo e não rendeu nada. Não, mas o Cárdenas já foi embora, foi até eu que trouxe o assunto, mas acho melhor a gente falar desses que estão para chegar. Eu quero te perguntar uma coisa, Ramalho, aí você já emenda e fala aí o que você está querendo. Do meio para frente, a principal carência do Atlético, na minha opinião, foi aquela figura ali pelo lado esquerdo. Porque os 2 volantes são bons. É isso que eu ia falar. E ainda há a possibilidade de você colocar o Dátulo mais recuado. Não estou falando para jogar sempre, mas eventualmente é uma flexibilidade interessante. No lado direito, Luan, unanimidade. Pelo centro, Giovanni Augusto. Talvez não uma unanimidade, mas algo próximo disso. Jogou muito bem. E ainda há a possibilidade de adaptar o Dátulo por ali. Centroavante, o Prato. Pela esquerda, o Michael Suel teve o seu momento, mas depois que saiu, Thiago Ribeiro e Dátulo ficaram alternando com aparições do Patrick, nem sempre bem-vindas por ali. Então, do meio para frente, na minha opinião, é a principal carência do Atlético. Um cara para fazer o lado esquerdo, com característica de drible, habilidoso. Você acha que pode ser um desses 2 jogadores? Porque o Casares, confesso também que não conheço muito, mas pelos lances que a gente vê, em muitos momentos ele está pela esquerda, cortando para dentro, para finalizar com a perna direita. E tem muita velocidade, é outro ponto que deu para perceber também nos lances do DVD. Concordo com você, esse jogador é necessário, mas o Atlético precisa, vou repetir, uma reposição de volante. Porque sai o Rafael Carioca, sai o Donizete, quem entra não faz nem metade do que os 2 fazem. Não, e os próprios... Precisa de uma reposição para o meio-campo. Se sair o Dátulo, o Giovanni Augusto, quem entra também não dá conta. E precisa de uma reposição caso o Prato saia do jogo. Ou seja, suspenso, machucado, o que acontecer. Não tem também. Então, reposição é muito importante. É claro que se o jogador vier, ele vai brigar para ser titular. Não estou falando que ele vai vir só para repor, para ficar no banco. Agora, esse ponto aí, o Michael Suel fez muita falta. Quando a gente até comenta com alguns amigos que foi um ponto
que prejudicou muito o Atlético, a saída do Michael Suel, vira até piada às vezes de alguns, porque é o Michael, mas fez o que eu vejo, claro, Ramalho, quando vem à tona esse assunto Michael Suel, é a chamada divisão de opiniões, porque tem gente que bate o pé e acha que o Atlético chegou até a perder o título só por causa disso, e tem gente que desvaloriza demais o jogador, porque como num passado mais longínquo ele não emplacou tanto no Atlético, o pessoal fala que essa fase dele boa, antes de sair, era muito curta para você avaliar de forma positiva. E, na verdade, eu acho que a realidade está no meio do caminho. Não dá para cravar que o Atlético ia ser campeão, que foi o fim do mundo, que ele é um Pelé, não é nada disso. Mas também não dá para desprezar 100%, porque ele de fato estava bem. Né? Não dá para ficar com a imagem do Michael Suel, que no início não emplacava, que todo mundo fazia piada que estava procurando a medalhinha no chão, porque olhava só para baixo, não jogava de cabeça erguida. Eu acho que não é nenhuma coisa nem outra. Ele é um jogador que estava sendo importante, sim. Duas coisas para analisar o Atlético. Primeiro, em relação ao Diego Aguirre, pelo pouco que a gente conhece do Diego Aguirre, eu acho que ele vai tentar aproveitar Lucas Cândido e Eduardo. Eu ia falar do Eduardo, Lucas Cândido, mas você tem razão. O Lucas Cândido até que jogou bem contra a Chapecoense, está voltando de lesão. Melhor em campo. Mas o Aguirre gosta muito de olhar para a base. E como a base do Atlético tem alguns nomes, esses dois, que já jogaram no profissional e que já mostraram potencial, acho que ele vai tentar aproveitar. Não sei o que vai ser, se o Atlético vai atrás de outro volante, mas esses dois vão ser, vão ser melhor aproveitados. E outro ponto que a gente tem que trabalhar é o que o Atlético pode perder. Quem? Por exemplo, vem esses dois. Vamos supor que o Atlético consegue fechar com o Benítez e com o Juan. Chegam os dois. O Juan é mais fácil que Casares. O Giovanni Augusto vai permanecer no Atlético? O Atlético vai continuar com o Giovanni Augusto para 2016? Mas talvez aí, esses dois sejam esses jogadores que o Atlético esteja procurando, tanto para jogar pelo lado esquerdo, talvez os dois consigam fazer essa função, e um deles para jogar pelo meio como camisa 10. Aí o Atlético mate aí essa situação de meio atacante com o próprio Giovanni Augusto. Ele fica ou ele sai? Então são algumas situações que a gente tem que esperar. Mas aí, porque você lembra quando a gente falava do Cruzeiro ano passado? Em dezembro, o Cruzeiro estava pronto para 2015. Precisava de duas contratações. De repente saiu todo mundo. Em 2 semanas perdeu 8 jogadores. Você tem razão, mas a gente não vislumbra um cenário parecido. A China tá aí, né? Não, a China está aí, o negócio está ficando maluco. Estão falando Guerreiro, Lucas Lima, o Jadson já com o Pelá praticamente fechado. Assim, eu entendo o que você quer dizer, mas se alguém sair, a gente muda a análise da própria contratação. Porque a gente está avaliando, mesmo sem conhecer o jogador, mas eu pelo menos percebo aqui um feeling positivo. Não é um craque, não é nada, mas as informações são boas, acho que seria legal. Mas uma coisa é você opinar dessa maneira, sabendo que o time tem Prato, Giovanni Augusto, Dátilo, que ele vai chegar para ser mais um, que ele vai chegar para somar, que ele vai chegar para compor o elenco. Outra coisa é ele chegar e depois de Giovanni Augusto sair e falar, na verdade ele estava vindo, era substituir o Giovanni Augusto. Aí talvez você mude o critério, você fala, para substituir o Giovanni Augusto, eu quero um cara no mínimo igual a ele. E não sei se é o caso. Mas o Atlético, aí só para completar essa informação do Panzi, é verdade, o Atlético trabalha com 2 possibilidades de saídas iniciais. E que ele vai tentar segurar em termos de Libertadores, mas que podem ocorrer na janela maior. E aí, para não acontecer o que aconteceu esse ano, você acabar perdendo. As 2 possibilidades é a do Gemerson, que é bastante real, e a do Giovanni Augusto também. Essas 2 possibilidades. Sem contar uma situação que a gente pode colocar do Thiago Ribeiro. Por quê? O Thiago Ribeiro ele não chegou a preencher aquilo tudo que se esperava dele. Thiago Ribeiro vai para onde o Levi Scoop for, porque eles ficaram muito amigos. Pode até ser, né? Não sei. E o Levi falou que né, deve ir para o exterior, pode ser uma situação. Então, a gente pode entender também, se acontecer essas 2 chegadas, como aquele planejamento que a gente cobrou tanto nesta temporada. Ou seja, não ficar assim, a ver navios, se acontecer mesmo procurar a efetivação. Depois de perder. Exatamente. Né? Que aí é muito mais complicado, porque você há de convir comigo, Cadu, com uma janela muito maior na Europa, com a galera toda olhando para todo mundo, e aí você já teve a disputa da Libertadores. Os caras aparecem muito mais em Libertadores, eles ficam mais caros, é quase impossível de contratar. Eu concordo plenamente com a ideia, com a tese de planejamento de você contratar antes de perder. Mas eu só acho que aí você pode cobrar um jogador melhor a partir do momento que você perder. Mas vamos chamar o Everton Guimarães para botar ordem na casa. Quem diria o Everton para botar ordem na casa? Ele está voltando essa semana, mas hoje já gravou um recado para a gente.
Muito bem, grande oportunidade para você de casa adquirir sua chácara para lazer ou pescaria e ainda como um grande investimento em áreas para chácara, com água, luz, ruas compactadas lá na região de Pompéu, às margens da represa e do rio Paraupeba, próximo à Cachoeira do Choro, apenas 160 quilômetros de Belo Horizonte, com água em abundância, muito peixe, região não afetada pela crise hídrica, com uma natureza exuberante. Um detalhe, vai faltar água no mundo, menos lá. Financiamento é próprio, não tem consulta ao SPC ou Serasa, você tem até 144 meses para pagar, entrada de 7 mil, prestações de R$ 499. É isso mesmo, mas você não pode perder tempo, porque se você ligar agora e informar que está assistindo os Donos da Bola, você vai ter 2 mil de desconto na entrada. Então você vai dar 5 mil de entrada e prestações de 499, mas tem que dizer lá, ligar, ó, tô vendo os Donos da Bola, e mais, hein? Você vai fazer o seu cadastro por telefone ou no WhatsApp da empresa que você concorrerá a um barco de pesca. Então você compra o empreendimento, faz o investimento, constrói sua casa e ainda ganha um barco. São poucas unidades. Agende hoje mesmo sua visita, adquira sua área nas Fazendinhas Baú, Bandeirantes Imóveis, 31 é o código, 34850123, 34850123, ou chame no WhatsApp agora, 9907-9139, 9907-9139, Bandeirantes Imóveis.